Boa noite a todos. Que legal ver as mamães aqui junto com os seus filhos. Os papais, eles não aguentam ficar em casa, vocês já perceberam? Eles vêm junto. Papai, se você falar assim, você tem um dia de folga, ele morre. Ele come miojo naquele dia, porque ele não sabe fazer as coisas. Mas que legal ver vocês aqui, geralmente é os jovens e os adolescentes que estão aqui comigo no sábado, mas que bacana ver as mamães também, que bênção. Eu já vou falar uma coisa para a senhora colocar o seu filho de castigo hoje. A senhora viu ali o vidinho, que bonitinho, uma homenagem? E teve um monte de mãe que não apareceu. Por quê? Foi culpa daquele que criou o vídeo? Não. A gente está avisando a semana inteira para o seu filho mandar uma foto com a senhora. E ele não teve coragem de mandar a foto. Sabe por quê? Porque a Netflix é mais legal. Porque ir no cinema e no shopping é mais legal. E mandar uma foto, então se eu fosse a senhora, eu colocaria ele de castigo. Uma semana sem computador, que bênção. Ele vai orar bastante, ele vai lembrar da senhora todos os dias. Como a gente está falando hoje, o tema é todo voltado para as mães, eu quero conversar com vocês sobre uma mãe que está na Bíblia Sagrada, e eu creio que é a mais conhecida de todas nós. É a mãe de Jesus, Maria. E por ser mãe, ela fez um cântico a Deus. E esse cântico está registrado lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Abra lá comigo sua Bíblia. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46. Eu vou ler aqui na NVI. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46. Diz assim a palavra de Deus. O título é o Cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Até aí, queridos, vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ô Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela foi aberta. Obrigado porque ela foi lida. Então fale aos nossos corações, Pai, porque a tua palavra diz que ela não volta vazia. Então fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O que torna uma mulher mãe? O poder de gerar um filho. Eu, como homem, eu não aguentaria gerar um filho de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. O homem, ele não aguenta pegar uma gripe. O homem, quando pega uma gripe, ele diz palavras de despedida. Eu vou morrer, né? Eu não aguento mais. Está doendo. Deus me ajude. Fica lá melancólico. Se olha para eles e fala: meu Deus, esse é o homem que o Senhor me deu? A mulher não. A mulher pega gripe, a mulher cozinha, a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, a mulher vai trabalhar. A mulher cuida da empresa, a mulher administra a empresa, a mulher, ela cuida das finanças da empresa. Por quê? Parece que o ser mãe traz um ânimo dobre. Parece que o ser mãe traz uma disposição a mais no dia a dia em favor dos filhos.
Vocês se desdobram para criar os filhos, para dar atenção aos filhos, para estar com os filhos. Então, nesse dia, que é um dia tão especial, que é o Dia das Mamães, vocês devem estar muito felizes. Muito felizes. Eu sei que muitas mamães não estão muito felizes com o resultado do que está acontecendo na vida dos seus filhos hoje. Às vezes o filho está meio rebelde, está meio longe do Senhor, está mexendo com coisa que desagrada a Deus. Mas isso não deveria tirar a tristeza desse dia que é extraordinário. Por que é um dia extraordinário? Porque você é mãe. Isso é espetacular. Porque o Dia das Mães, ele é lindo. Ele não é celebrado apenas aqui no Brasil, mas ele é celebrado no mundo todo. Os comerciantes chamam de segundo Natal, porque eles se alegram por salvar as vendas do primeiro semestre. Tanta procura que é para comprar um presentinho para a mamãe. Mãe, você recebeu o presente esse ano? Ou o filho está pão duro? Ele te deu uma florzinha, pelo menos? Ele ligou para a senhora, aquele que não mora mais com a senhora, ligou? Falou, mãe, te amo. Falou. Mas muitas pessoas procuram lembranças para entregar para a mamãe. Por quê? Porque a mãe é a figura central do relacionamento familiar. Difícil encontrar quem não se lembre com carinho da própria mãe. E não poderia ser diferente, porque mãe é uma dádiva de Deus. Assim como os filhos são dádiva de Deus, assim como toda família deve ser celebrada como uma dádiva dada pelo próprio Deus, a mãe é uma dádiva do Senhor. O dia das mães é sempre especial, é dia de homenagens, é dia de elogios, gratidão, presentes. E os filhos têm a chance de retribuir um pouquinho, mas um pouquinho, do que receberam das suas mamães ao longo da vida. Por isso que nós estamos fazendo esse culto aqui. Para tentar dizer, obrigado, mãe, por tudo que a senhora fez na minha vida. Por tudo que a senhora representa. Obrigado, mãe. Olha aí para sua mãe e diz, obrigado, mãe. Ou você tem vergonha? Tem uns que olham, a mãe já olha meio brava. Ah, moleque. As mamães são muito interessantes. A mãe, ela se preocupa com as coisinhas mais pequenas e que menos a gente se preocupa, a mamãe se preocupa. A mãe faz um carinho a mais, não faz? A mãe, ela tem uma palavrinha a mais. Eu casado, aí minha esposa, a gente com uma filha, minha esposa grávida, minha mãe me ligou ontem e disse assim, filho, coloca uma blusa, hein? Mamãe é assim. Mas a mamãe também tem uma encheção a mais, não é? Tem uma cobrança a mais. A minha mãe falava assim, garoto, quer parar de deixar essas meias em qualquer lugar? Garoto, sai do celular e limpa o chão. Garoto, sai da frente da TV e vai lavar a louça. Garoto, você não vai estudar não? E quando ela me chamava com o meu segundo nome? Ninguém nunca me chamou pelo meu segundo nome. Meu nome é Márcio, segundo nome Barzotto. Não? A mamãe gritava assim, Heitor! Quando ela gritava Heitor, eu falava, ih, o bicho pegou. Alguma coisa eu fiz. Mas por que isso? Por que essa cobrança? Você já parou para pensar? Por que a mãe cobra tanto você? Por amar demais. Mães cobram, mães brigam, mães disciplinam seus filhos por amar demais. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente acabou de ler um texto que é de uma mãe, Maria.
E Maria não é uma mãe qualquer. Maria gerou o seu filho Jesus. E quando eu olho para Maria, eu tenho certeza que não era diferente das mamães de hoje. Ela fazia cobranças em relação ao seu filho Jesus? Você acha que ela cobrava Jesus? Cobrava. Mamãe é mamãe. Ela se preocupava com Jesus? Coloca a blusa, menino. Com certeza. Ela brigava com Jesus? Você acha que Maria brigava com Jesus? Por causa do chinelo virado? Com certeza ela brigava. Mãe é mãe. Tem até um episódio interessante na Bíblia, que a família da Maria foi até a cidade de Jerusalém. Saiu da sua cidade e foi até a cidade de Jerusalém adorar a Deus no templo, participar da festa da Páscoa. E quando eles estavam retornando, depois da festa da Páscoa para sua casa, eles perceberam que Jesus não estava entre eles. E nessa ocasião aqui, Jesus era um adolescente, 12 anos, não estava na caravana que estava retornando para casa. Aí eles correram na frente, perguntaram para os amigos, para os parentes, Jesus não estava. Então eles voltam para Jerusalém no meio da caminhada, para procurar Jesus. E eles encontraram Jesus no templo, junto com os doutores da lei. Jesus adolescente. E Maria, nesse momento, expressou toda a sua preocupação, questionando Jesus. Por que você fez isso, menino? Por que você ficou para trás? Uma cobrança por amor. Só que daí tem um outro episódio, que Jesus já está com 30 anos. Ou seja, Jesus está com 12 e agora Jesus está com 30. Porque filho sempre vai ser filho. Filho é filho o resto da vida. E aí Jesus está dentro de uma casa, ensinando, uma casa abarrotada de pessoas e uma multidão em volta da casa. E os fariseus, os mestres da lei, que perseguiam Jesus, que tinham inveja de Jesus, que tinham ciúmes de Jesus, eles começaram a dizer que Jesus estava possuído pelo principal dos demônios por ensinar aquilo que ele ensinava. E aí então a mãe de Jesus se preocupa, ela aparece lá fora, diante da multidão, e pede para avisar Jesus que ela está lá. Por quê? Porque ela se preocupava com o seu filho, se ele estava possuído ou não. Se ele estava ensinando heresia ou não. Preocupada por amar demais. Mães são assim. Mães cobram. Mães se preocupam. Mães às vezes enchem as paciência, mas por amar demais. E esse texto que nós lemos é Maria, uma mãe, cantando, adorando, louvando a Deus por causa da grande bênção que ela recebeu do Criador. Ela foi agraciada por uma gravidez. Então ela escreve esse cântico, ela canta expressando devoção pelos grandes feitos de Deus na vida particular dela. Maria está impactada com essa boa notícia que ela recebeu do Senhor: você será mãe. E ela louva a Deus, ela canta diante de Deus. E por que ela fica tão impactada? Porque quando você estuda a Bíblia, desde Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 15, existe lá uma profecia que diz respeito a Jesus, uma profecia messiânica. A Bíblia diz que de uma mulher virá o descendente que pisará a cabeça da serpente. E aí toda a gravidez, a partir disso, em Israel, passou a ser considerada potencialmente uma porta de entrada para a chegada do Messias ao mundo. Porque se uma mulher vai ser o canal para o Messias, para Jesus chegar, será que não sou eu? Pensava uma mulher que estava grávida em Israel. Se Deus prometeu que através de uma mulher chegaria o Altíssimo nesse mundo, será que não serei eu? Toda gravidez for cercada com esse entusiasmo, com essa busca. E se eu for a mãe do Messias, já pensou?
Tanto que o profeta Isaías, no capítulo 7 do seu livro, fortaleceu esse entusiasmo entre as mulheres, com uma outra profecia. Ele disse assim: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E um dia Maria estava lá, uma jovem, no máximo 15 anos de idade, cumprindo a sua rotina, e a Bíblia diz que aparece um anjo diante dela. E esse anjo era Gabriel. E Gabriel disse assim para Maria: você encontrou graça aos olhos de Deus. Deus escolheu você para ser a mãe do Salvador. E você ficará grávida. E você dará à luz a um menino. E colocará o nome desse menino de Jesus. Ele será o Salvador dos homens. Quando Maria viveu essa experiência tão espetacular, vocês imaginam. Uma experiência espetacular. Ela cantou esse hino, que nós acabamos de ler na Bíblia Sagrada. Ficou conhecido no mundo inteiro esse hino como Magnificat, que é a primeira palavra aqui na versão latina do texto. Maria ficou feliz por ser mãe, e ela canta esse lindo hino, e ainda mais por ser mãe de Jesus. Eu quero trazer aqui rapidamente 2 lições, e depois a gente vai encerrar retornando para o texto. 2 lições que muito me preocupam hoje, diante do trabalho que eu faço com jovens adolescentes há muito tempo já. São lutas que eu vejo dentro dos jovens adolescentes que diz respeito à mãe. E a primeira coisa que eu vejo é que nós vivemos num tempo que nós idealizamos muito a mãe. É uma idealização da mãe. O Dia das Mães tem esse elemento especial. Nós somos absorvidos pela noção de uma mãe ideal. Sabe aquela mãe presente? Aquela mãe amorosa? Aquela mãe sorridente que nunca grita, nunca esbraveja, mas tem sempre uma palavra amiga, consoladora, de incentivo. Sabe essa mãe? Uma mãe sempre bonita, arrumada, delicada, meiga. É aquela mãe que é excelente trabalhando fora e também dentro de casa. Uma mãe apta para chegar depois de um dia exausto de trabalho, ainda ajudar os filhos no reforço escolar. Esposa dedicada, uma mulher de caráter exemplar. É uma mãe uma mãe modelo da sociedade. Você já parou para pensar? Os filhos, eles idealizam demais a mãe, a sociedade idealiza demais a mãe. É um peso que nós jogamos na mãe ideal. Só que daí vem o profeta Isaías. E o profeta Isaías faz uma pergunta. E é uma pergunta muito intrigante. Ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? A nossa resposta para essa pergunta do profeta, diante desse mundo pós-moderno que nós vivemos, é o quê? Claro que não. Poxa, a mãe é ideal. Mas e se ela for capaz de esquecer? E se a mãe cansar? E se a mãe desanimar? E se a mãe entrar em depressão? E se a mãe tiver estresse? Sentir-se vazia? E se a mãe brigar? E se a mãe ofender? E se a mãe abandonar? E se a mãe fizer como outras mães já fizeram? Abandonaram os filhos. Quantos filhos nós vimos que foram encontrados em latas de lixo? E se uma mãe fizer isso? E se nós chegarmos à conclusão que esse tipo de mãe nada ideal, pelo contrário, uma mãe pecadora, fraca, frágil, falha, é exatamente o que temos em nosso lar, em nossa família. Essa mulher que está sentada ao seu lado. Você já parou para pensar?
E se essa mãe, ela se decepcionar, ela se desiludir, ela ficar chateada e entrar em crise quando ela olha para frente do espelho? E se você parar de pensar que não existe mãe ideal, e se você descobrir que a sua mãe, ela não é perfeita, o que vai acontecer? Esse peso, essa lacuna emocional vai cair de você, vai sair do seu coração, porque não existe pessoas perfeitas. A mamãe não é perfeita. As pessoas que nós amamos e que estão à nossa volta não são perfeitas. Só que quando a gente aprende que não existe pessoa perfeita, não existe uma mãe perfeita, nós aprendemos, sabe o quê? Qual lição? Que nós temos que entregar a nossa vida diante daquele que é o único que não vai falhar com você. O único perfeito dessa história, dessa vida, que nunca vai nos decepcionar e nunca vai nos abandonar, que é o próprio Deus. Pois se uma mãe esquecer de um filho, Deus jamais esquecerá. E Deus não vai esquecer, e Deus não vai deixar de lado o filho, mas também Ele nunca vai deixar de lado uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã. Ele nunca vai deixar de lado. E sabe o que acontece quando a gente entende que Deus, Ele é perfeito, Ele é ideal, não é a mamãe? A gente começa a se relacionar com a nossa família. Pessoas cheias de defeito, mas que nos amam. No Dia das Mães, vale sim o elogio, as homenagens, vale sim entregar um presente. Vale sim. Mas, sobretudo, vale orar pela mamãe. Sentir alegria pela mamãe. Essa mamãe que não é perfeita, mas que me gerou e que me ama. E que me ajuda a viver uma vida sem máscara diante de Deus. A mamãe não é ideal, mas a minha mamãe, para mim, é excelente. Não existe mãe ideal, mas existe a sua mãe. Existe a minha mãe. Pecadora, que luta contra as fragilidades e as dificuldades da vida, mas que nos ama. Nesse dia vale o bom e velho eu te amo, mamãe. Você já falou eu amo você, mamãe, ou você tem vergonha? A minha geração tem vergonha de falar eu te amo, mamãe. E a mãe tem vergonha de falar eu te amo, filho. Não porque você é uma mãe ideal, não porque você é uma mãe perfeita, mas porque é dádiva amorosa desse Deus ideal, que supre todas as nossas falhas e nos socorre diante das nossas fraquezas. Mamãe, você não é a Mulher Maravilha, e nem precisa ser, olha que bênção. Você só precisa cumprir o seu papel de mamãe. Cuidar daquele que Deus te deu. Amar aquele que Deus te deu. Continuar enchendo aquele que Deus te deu. Ah, pastor, mas é muito difícil, porque criar os nossos filhos nesse dia tão mal, tão descontrolado, esses dias que é o mais difícil. Lembre-se de uma coisa, mãe. Deus não esquece de nós. Deus estende a sua mão poderosa sobre você. E Ele há de nos ajudar a criar os nossos filhos diante desse mundo tão difícil. A outra questão que me pega também, a outra lição que me pega, é que hoje a gente está diante de uma família que é o tempo todo uma luta entre pais e filhos. É mãe versus filhos, é pais versus filhos.
Não existe mães e filhos, existe mães versus filhos. Hoje nós estamos vivendo um tempo de guerra, uma competição entre os pais e os filhos. Qual mãe nunca ouviu frases da boca do filho dizendo assim: eu vou embora dessa casa. Eu não pedi para nascer, mãe. Você não manda em mim. Ah, deixa eu completar os meus 18 anos, você vai ver. Você já ouviu isso, mamãe? Só que sabe o que me entristece? É que os filhos já ouviram frases também muito assustadoras. Onde eu estava com a cabeça de colocar esse menino no mundo? Ô moleque burro, não faz nada direito. O que eu estava pensando em trazer essa criatura aqui para essa existência? Eu não queria que você nascesse mesmo, menino. É uma guerra, é uma batalha, mães versus filhos. Muitas mães não conduzem os filhos ao pé da cruz, aos pés de Deus, aos pés de Cristo. Mas quantas mães conduzem os filhos para fora de casa? Os filhos querem casar, não para... Ô Lucas, obrigado. Tem uma coquinha lá? Uma coquinha? Depois. Quantas mães que, em vez de conduzir os filhos aos pés de Cristo, conduzem os filhos para fora de casa? Quantos filhos, eles querem casar, mas não para constituir uma família, eles querem casar para ir embora de casa logo. Por que essa disputa sem fim, essa guerra? Por que tudo isso tem aumentado cada dia mais? Porque a Bíblia, irmãos, diz assim, que nós devemos esperar o aumento da maldade e o esfriamento do amor. Jesus disse que por causa do aumento da maldade vai existir uma consequência. O amor de muitos esfriará. Está cada vez mais evidente a maldade, está cada vez mais evidente a falta de amor. Parece que sumiu o amor dos relacionamentos. O outro é um estorvo, o outro só me atrapalha. Nem sei porque esse outro está aqui, nasceu e vive do meu lado. Um reclama do outro o tempo todo. Os pais falam isso para os filhos falam isso para os pais. Ninguém quer servir mais ninguém, só querem ser servidos, é uma guerra. As pessoas se matam hoje por qualquer coisa. Quantos noticiários a gente vê do filho que matou o pai, do pai que matou o filho? A maldade só tem aumentado e o amor só tem esfriado. Ódio em todos os lugares nos relacionamentos. Jesus nos diz que o amor esfriará. E nós estamos vendo isso claramente nesse mundo encharcado pela intolerância. Nós estamos vivendo isso claramente nesse mundo com uma intolerância imensurável. Infelizmente, irmãos, quantos de nós não temos mais alegria quando olhamos para os nossos filhos? Antes a gente sonhava com um futuro para os nossos filhos, hoje a gente nem aguenta mais almoçar com ele. Quantos de nós não se alegra mais com aquele que Deus nos deu? Muitos, irmãos, muitos. E para a gente parar de guerrear contra os nossos filhos, a gente precisa lembrar, a gente precisa resgatar da alegria que é ser mãe. Você precisa lembrar da bênção que é ser mãe. Traga a sua memória aí, quando ele nasceu, todo enrugadinho. Nem tinha uma cara ainda. As pessoas falam que as crianças nascem parecendo com o pai e com a mãe. Que nada, parece um joelho. Nasce tudo enrugado, torto, esquisito. Quando a médica tirou a Lucy da barriga da Uli, eu estava olhando assim. Aí ela, ó papai, que bonito. Eu falei, bonito, parece o meu joelho. A gente precisa lembrar
da alegria que é ser mãe. Traga na sua memória aí quando você ficou sabendo que estava grávida. Por mais que difícil foi o tempo, a gestação, mas irmãos, a sensação de ser mãe. E quando eu resgato isso, essa alegria, eu não vou guerrear mais com o meu filho, mas eu vou ser mãe de verdade. E para a gente encerrar, nós precisamos viver um tempo com mães cristãs de verdade, que amam a Deus, que ensinam o seu filho no caminho que deve andar, que pega no pé do filho mesmo. Como que nós viveremos como mães cristãs? É só olharmos para o texto, é só olharmos para Maria. Maria, ela tinha uma consciência brilhante do que é ser uma mãe cristã. A primeira consciência de Maria é que ela foi escolhida por Deus. Ela é uma escolhida. Os primeiros versos do texto que nós lemos diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Sabe o que é isso, irmãos? É graça. É graça. Maria está dando uma aula de humildade. Ela não se sente digna, ela não se sente especial, ela não sente que tenha méritos nela, mas Deus foi favorável à sua serva. E que abençoou ela de um modo tão maravilhoso. Essa deve ser a nossa consciência de mãe. Ele me escolheu, e minha alma deve engrandecer esse Deus. Quando vivemos com a consciência de escolha, Deus me escolheu, eu sempre terei uma motivação a mais no coração. Eu sempre terei uma motivação a mais para ser mãe, esposa. Não fui eu que escolhi a Deus, foi Ele que nos escolheu. Deus não precisa de mim, sou eu que preciso dEle. Maria, uma mulher comum, de uma comunidade pequena, de uma família pobre, mas quando ela vê que Deus a escolheu, ela também vê como Deus é grande. E ela descobre que Deus não precisa escolher gente pronta, capacitada, poderosa, cheia de recursos. Ela entendeu que os recursos vêm da mão de Deus. Ele escolhe quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. A gente precisa viver nessa terra com uma consciência, Deus me chamou, Deus me escolheu. Não porque tem algo bom em mim, não, longe disso. Mas pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu poder, Deus me chamou para si. E agora eu posso ser uma mãe, segundo o coração de Deus. Essa é a consciência que nós temos que ter. A segunda consciência que nós temos que ter, e que Maria tinha, é uma consciência de adoradora. Ela não tinha apenas uma consciência de escolhida, mas também de adoradora. Porque ela reconheceu na sua vida a grandeza de Deus. O verso 50 diz assim: a sua misericórdia estende para os que o temem, e de geração em geração Ele realizou poderosos feitos pelo seu braço. Dispersou os que são tão soberbos no mais íntimo do seu coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Maria já não está falando mais de uma experiência particular com Deus, mas de quem é Deus. E Deus é assim, Ele está no controle da história. Ele reina, Ele é soberano, Ele é poderoso. Isso nunca, irmã, deve sair da sua mente, nunca. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele reina, isso é adoração. Quando eu reconheço quem Deus é, apesar das circunstâncias. Quando eu declaro quem Deus é, apesar das circunstâncias, eu digo que Ele é poderoso. Isso é adoração. Quando eu reconheço que Deus é maior que todas as coisas. Ainda que as circunstâncias são estranhíssimas, são desfavoráveis.
A gente vive um tempo estranho, irmãos, difícil. Dias que a sensação é que a vida desencarrilhou. Olha o que estamos vivendo no mundo, irmãos: guerra, pandemia. Irmãos, um mosquito, já parou para pensar? Um mosquito com um poder devastador. Nação contra nação, reino contra reino. Uma sensação de insegurança tomando conta do mundo, medo, receio. Às vezes a gente olha e diz assim: Deus, que mundo é esse? Mas ainda que a vida pareça estranha, de pernas para o ar, Deus continua reinando sobre todas as coisas. E eu quero ter essa consciência de adoradora, que reconhece em cada detalhe da vida a grandeza de Deus. Irmãos, irmã, se Deus te deu um filho, lembre-se dessa frase: Deus está reinando e ponto final. Ele tem todo o controle da vida dos seus. A terceira consciência de Maria é a consciência de uma mulher de fé. Ela é escolhida, ela é adoradora e ela tem fé. Olha o que diz no cântico, verso 54. Ajudou o seu servo Israel. Lembrou-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera para os nossos antepassados. O que Maria está dizendo aqui? Israel, lembre-se, Deus cumpre as suas promessas. Lembre-se, Deus é fiel. E a fé de Maria está nesse Deus que cumpre as promessas. A fé de Maria está nesse Deus que é fiel. Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tenha fé, creia, irmã. Deus disse que retornaria para buscar a sua igreja. Tenha fé, creia. Deus cumpre a sua palavra. Às vezes a gente está cheio de dúvidas em relação aos filhos, em relação aos problemas, sem saber como resolver. Muitas coisas nós não sabemos mesmo. Mas uma coisa eu sei: tenha fé, irmã. Deus pode, porque para Ele não há impossíveis. Não desconfie, creia somente, descanse somente. Maria era essa mulher de fé. Ela podia não saber como as coisas seriam, podia não saber como as coisas funcionariam, mas cria. Eu tenho dúvidas de como Deus fará, mas eu não tenho dúvidas de que Ele fará. Eu tenho dúvidas de como Deus vai trazer o meu filho de volta, porque ele está tão longe, tão incrédulo, mas eu creio que Deus o trará. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Então, irmã, creia. Maria tinha fé. E para a gente encerrar, a quarta consciência de Maria é uma consciência de servo. O verso 48 de novo diz assim: então atentou para a humildade da sua serva. Em todo o seu cântico, em toda a sua postura, Maria sempre se viu como serva de Deus. Maria entendia que é a consciência que eu também quero ter. É que eu não me torno especial por causa de um grande evento que vai acontecer na minha vida, na minha história, na minha biografia. Mas eu me torno especial quando eu coloco a minha vida em serviço de Deus. Ser especial não é ser importante. Ser especial é ser servo. A qualidade da minha biografia está em servir a Deus. Ser útil nas mãos de Deus. Estar à disposição no reino de Deus. E Ele vai me usar para a glória dEle. Ele me usa para abençoar os meus filhos, para abençoar a minha casa, para abençoar o lugar que eu trabalho. Ele me usa para abençoar o meu pai, minha mãe, Ele me usa. É uma consciência de servo. Precisamos, irmãs, dessa consciência de servos, de adoradores, de fé e que nós somos escolhidos. Porque não fui eu que escolhi Deus, mas foi Deus que me escolheu. Consciência de adorador, porque não são as minhas lutas que são grandes. Não são as circunstâncias que têm poder, mas o Senhor é maior que tudo. Eu quero uma consciência de fé.
Eu quero crer, eu quero descansar no Senhor, sabendo que o Senhor cumpre a sua palavra. E nós temos que ter uma consciência de servos. Servir o Senhor acima de tudo, cuidando dos meus que o Senhor me deu. A minha oração é que nesse Dia das Mães, você traga à memória o que de fato é ser mãe. A alegria, o prazer, a vontade de servir a Deus, servindo os seus. Assim como a gente muitas vezes pisa na bola, os filhos pisam na bola com os pais pisam na bola com os filhos. Lembre sempre disso. Deus não pisa na bola. Tanto que, quando nós pisávamos na bola com Deus, Deus envia seu Filho Jesus para morrer por nós numa cruz e nos tirar da escravidão do pecado, nos tirar daquele lamaçal de pecado e perdição que vivíamos e nos colocar sobre a rocha e vivermos para a glória de Deus Pai. Amém? Baixe sua cabeça, quero orar com você. Traga aí na sua memória a alegria de ser mãe. Porque quantas mães já perderam essa alegria? Quantas mães? Quantas mães esqueceram que Deus as abençoou com filhos? Quantos filhos também não honram a mãe como deve honrar? Não obedece a mãe como deve obedecer? Quantos filhos? Então que nessa noite, Pai, nós possamos ter a consciência do que é ser teu servo, ser o teu filho. Que nós possamos, Pai, que nós possamos ser filhos segundo o teu coração e ser mães segundo o teu coração. Que nós possamos viver, Pai, para a glória do Senhor cada dia, amando os nossos, servindo os nossos, mas acima de tudo, mostrando o caminho que eles devem andar, que é o caminho do Senhor. Ó Pai, que nós possamos ter a consciência que o Senhor nos alcançou, que o Senhor nos salvou e que o Senhor nos traz para perto de Ti. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço.